pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Hoje é dia de vídeo comparativo. Alguns dias atrás nós postamos aqui no canal um vídeo comparativo de duas teologias sistemáticas de perspectiva pentecostal. A teologia sistemática de Stanley Orton e a teologia sistemática pentecostal, ambas da CPAD. Hoje eu quero trazer uma comparação muito especial de duas teologias sistemáticas de 2 volumes que contêm muito conteúdo. Elas têm algumas semelhanças, mas, no geral, são teologias bem diferentes. Bom, olha só, eu peguei aqui, fica até difícil para a gente mostrar, né? Mas vamos lá. Vamos comparar essas duas teologias sistemáticas. Teologia sistemática do Norman Geisler, uma publicação da editora CPAD, são 2 volumes também, volume 2 e o volume 1. Vamos comparar com a teologia sistemática do Lewis Schaeffer. Olha só, uma publicação da Hagnus. São 2 tomos, porém 4 volumes, né? Então, 2 livrões e 4 volumes. Gente, essas duas teologias trazem muito conteúdo. Eu quero fazer uma comparação, como uma teologia trabalha, quais são os pontos positivos, qual é o diferencial de cada uma delas, para vocês tirarem dúvidas e talvez se decidir por comprar uma delas, né? Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram comprar uma dessas teologias sistemáticas. Comprando pelos nossos links, vocês também estarão ajudando aqui o nosso trabalho. Antes da gente ir para o vídeo, né, a gente ir lá para a mesa, fazer a comparação. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. É muito importante você se inscrever. Não visualiza só o vídeo, não. Se inscreve, é de graça. Você vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo literário, né? De materiais aí cristãos de qualidade. A gente dá indicações, faz reviews e também a gente posta vários vídeos aí falando um pouquinho da palavra de Deus. Ativa o sininho das notificações. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo. E também na descrição do vídeo tem todos os canais parceiros para você também se inscrever. Vamos então para a mesa conhecer um pouco da teologia sistemática de Norman Geisler e a teologia sistemática de Lewis Schaeffer. Muito bem, nós estamos aqui com as duas teologias sistemáticas do vídeo comparativo de hoje. Teologia sistemática do Schaeffer, publicação da Hagnus, e a teologia sistemática do Norman Geisler, publicação da CPAD. Gente, é muito conteúdo. Olha só, minhas duas mãos aqui em cima quase que não consegue, olha só, tamanho, a grossura desses materiais. Das teologias sistemáticas que nós temos em 2 volumes, né? Essas duas são as minhas preferidas, tá? A do Norman Geisler é a teologia sistemática que eu mais gosto. E depois, em 2 volumes, a do Schaeffer, que a gente tem, por exemplo, a do Strong, também é 2 volumes, né? Mas entre a do Strong e a do Schaeffer, eu prefiro a do Schaeffer, tá? Eu vou mostrar alguns pontos positivos dela aqui para vocês, comparando com a do Norman Geisler. Bom, a teologia sistemática do Schaeffer é uma publicação da Hagnus. Ela é dividida, todo o seu conteúdo, em 2 tomos. E como é que é a divisão desse material? Vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho o tomo 1, volume 1 e 2. Então a gente tem 2 volumes em cada um dos tomos, né? Material que está há bastante tempo no mercado. Primeira edição em português em março de 2003. Então aqui tem um prefácio da obra, né? É uma teologia que vai enfatizar muito a questão do dispensacionalismo, já que o Schaeffer, ele seguia a linha dispensacionalista. Então só nessa introdução ele vai trazer, olha só, que introdução completa, né? É um prefácio. Olha só, que prefácio completo. E aí a gente entra aqui, tem um agradecimento, né, no prefácio, quase 30 páginas aqui só de introdução. E aí a gente entra no índice do volume 1. Então ela é organizada da seguinte maneira. A gente tem o volume 1 que vai trabalhar os prolegômenos, bibliologia, teontologia, que é a doutrina de Deus, né? Teísmo,
trinitarianismo. E aí a gente entra no volume 2, que vai trabalhar angiologia, antropologia. E aí nós encerramos, tá? Na página 768. Esse é o volume 1 e 2 aqui na Teologia do Schaeffer. É um índice muito detalhado, isso é muito importante. Você consegue identificar os capítulos, você consegue identificar os tópicos, as matérias, para uma eventual pesquisa. Porque teologia desse porte não dá para a gente fazer a leitura de capa a capa. Eu, pelo menos, não consigo fazer, por causa do tempo. Mas eu leio capítulos, assuntos, né? Então, é muito interessante. Então, é dessa forma que ela vai trabalhar no momento em que a gente lê até a página 700 e... Deixa eu abrir aqui na página 700 para vocês. Página 766, né? Então depois a gente tem notas. E aí, ainda aqui no tomo 1, a gente vai ter o volume 3 e 4. Como é que é organizado isso? Vou mostrar para vocês. Então aqui finaliza o volume 1 e 2, volume 3 e 4. Então, aqui no meio a gente já tem a continuação, né? Porque essa teologia inicialmente ela era muito parecida na sua divisão com a teologia sistemática do Walter Brunelli. São 4 livros, né? Volume 1, 2, 3 e 4. Essa aqui era mais ou menos da mesma forma, era 4 livros daquele, tá? Cada um aí trabalhando 2 volumes, né? E aqui agora a Ragnos ela organizou em 2 tomos para ficar melhor, né? Eles acharam melhor essa organização. Então, aqui tem uma dedicatória e aí a gente entra no conteúdo do volume 3, que vai trabalhar soterologia. Ele se aprofunda bem no pensamento com relação à soterologia. E o volume 4, eclesiologia. Se aprofunda muito também na eclesiologia. E aí depois a gente tem escatologia. E aí a gente encerra também na página 762, né? Então aqui a gente tem aí mais de 1.300 páginas, talvez, né? 1.200 páginas, né? 1.200 páginas de conteúdo. Só nesse tomo 1, tá bom? Então é assim que ele vai trabalhar. E aí a gente vai aqui no conteúdo. Daqui a pouco eu vou comparar o conteúdo com vocês. E aí encerra. Esse aqui é o tomo 1. O tomo 2, deixa eu mostrar para vocês. Ele também tem uma organização muito parecida. A gente entra aqui no volume 5, terminou no 4, né? Então aqui a gente tem o volume 5. A gente vai ter Cristologia. Volume 6, Pneumatologia, né? Um estudo sobre o Espírito Santo. E aí o começo é da mesma forma, tá? Ele encerra aqui, deixa eu ver, na página 615. Então a gente tem todo o conteúdo aqui. Daqui a pouco a gente vai comparar o conteúdo aqui, mostrar um pouquinho para vocês. Então aqui a partir da página 622 a gente encerra volume 5 e 6 e entramos no volume 7 e 8. Então são 8 volumes divididos nos 2 tomos. Cada tomo com 4. Originalmente era 2 volumes para cada um, tá bom? 2 divisões para cada um. Então, nesse volume 7 e 8, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, olha só que legal. No volume 7, um sumário doutrinário. Olha que índice legal. Sobre assuntos, né? E o volume 8, o último aqui, a gente vai ter
índice remissivo, catecismos e credos, índice de autores, índice geral da obra e agradecimentos. Então, essa parte aqui é importante para você usá-lo como, olha só, um sumário doutrinário. Então, vai trazer aqui, por exemplo, Adão. Traz um estudo sobre Adão. Adoção, um estudo sobre adoção. Alma e espírito, a mesma coisa. Então, gente, é um guia teológico, é como se fosse um dicionário teológico embutido aqui na teologia do Schaeffer. Isso é muito top. Então, por exemplo, olha só, vamos pegar um assunto aqui interessante, né? A gente está procurando. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui um assunto sobre pactos. Página 188. Um outro assunto legal, eleição, página 110. Vamos lá na página 110, então. Olha só. Aqui tem um estudo sobre eleição. Então, eleição de Israel, eleição da igreja, já que o Schaeffer ele era dispensacionalista, né? Olha só, então tem um dicionário teológico aqui de diversos assuntos. Isso é muito legal, gente. Redenção. E ele vai muito no original, ele traz um aspecto bem exegético na sua teologia. Santificação. Então isso é muito legal. Bom, em seguida, tem uma parte legal aqui também, que é o volume 8, onde ele traz um índice geral da obra. Então ele traz, olha só, tem um índice geral aqui da obra, para você ter um contato direto com o índice, sem ter que ficar abrindo como eu fiz aqui, tá? Muito legal. E no final, o índice de autores, isso também é importante, e o índice remissivo, vai te ajudar a localizar assuntos na teologia, tá? Então, olha, que teologia fantástica, né? Bom, agora a gente vai mostrar a teologia sistemática do Norman Geisler. Como é que ela é organizada, né? Bom, vamos mostrar para vocês aqui. Ela na organização da questão dos volumes, ela é um pouco parecida com a do Schaeffer, né? Então aqui a gente tem um sumário inicialmente, a parte 1 e parte 2 nesse volume 1. Porque lá na do Schaeffer a gente tem parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que eles colocam como volumes dentro dos dois tomos. Aqui na do Norman Geisler a gente tem 2 volumes, porém a gente tem aqui uma organização de partes dentro desses volumes, né? Então, introdução e Bíblia. A primeira parte do volume 1 aqui, né, inserido no tomo 1 da teologia, né? Isso às vezes é um pouquinho confuso, mas na prática vocês vão entender como funciona, né? A gente tem aqui uma introdução aos prolegômenos, a parte 2, bibliologia, e aí vai encerrar na página 540 mais ou menos, né? Então tem apêndices no final. Então ele começa, né, com esses prolegômenos, sempre trazendo definições teológicas, definições gerais. Os capítulos são bem curtinhos, né? Como vocês percebem, não são capítulos tão longos assim. A letra é bem pequenininha. Então ele vai trabalhando e desenvolvendo o seu material. Vamos lá para a página 400 e pouquinho. Isso, vamos lá. Para a gente finalizar aqui essa parte. Deixa eu ver se eu acho que eu esqueci de deixar marcado. Ah, consegui achar. Então, quando ele encerra um volume, ele traz apêndices e a bibliografia, tá bom? E aí a gente entra, olha só, no volume 2 encaixado. Então, são praticamente 2 volumes encaixados em cada um dos tomos. Isso é um pouco difícil de compreender, mas na prática vocês entendem bem o que seria, tá? Cada livro é um tomo, e aí tem volumes dentro de cada um dos livros, né? Já que são... A gente fala que é 2 volumes, é porque é 2 livros, tá? Bom, volume 2 vai trabalhar Deus e a criação. Aí a parte 1, Deus. Parte 2, a criação. E aí tem os apêndices, tá? Então, da mesma forma, sinopse do volume 2, ele traz um resumo e entra aqui parte 1 da teologia propriamente dita. E aí ele vai desenvolvendo os pontos teológicos dele, tá? Então aqui ele vai encerrar lá na página de número
Aí tem os apêndices, né? No final a gente encontra uma bibliografia e ele encerra o conteúdo. São mais de 1.150 páginas no tomo 1, tá bom? Tomo 2 vai trabalhar a maioria dos assuntos, né, da teologia. Vamos mostrar aqui como funciona. Teologia sistemática, pecado, salvação, a igreja, as últimas coisas. Então tem aqui uma introdução. O sumário do volume 3, pecado e salvação. Então a gente vai ter a soterologia embutida aqui, antropologia, amartiologia e soterologia, e apêndices, que são abas que ele abre concernentes aos assuntos que ele vai trabalhar. A origem dos seres humanos, e aqui tem um desenvolvimento sobre o conteúdo. Lembrando que esse volume 1 vai até a página 487. Então vamos lá na página 487, que aí a gente já chega no final para entrar no outro conteúdo. Isso, sempre ele finaliza com a bibliografia, tá precisando aumentar a letra aqui da bibliografia, né? E aí a gente entra no volume de número 4. A igreja, que é a eclesiologia e as últimas coisas, tá? Então a gente tem aqui todo o conteúdo, a igreja, parte 1, parte 2, últimas coisas, e os apêndices, tá bom? E ele desenvolve da mesma forma o seu material, muito bem organizado, muito bem separado, o tamanho da letra é pequenininho, né? Então é dessa forma que ele vai trabalhando, escatologia, e encerramos. Tem aqui um apêndice, né? Papel dos apóstolos no Novo Testamento, interessante, né? Tem alguns apêndices bem exclusivos dela mesmo aqui, né? Deixa eu só puxar aqui, tem um negócio que está começando a querer descer aqui. Eu estou tentando segurar para que ele não desça. Bom, e aqui ele encerra a sua teologia, tá bom? Então, agora é a hora da gente trabalhar pontos fortes de cada uma delas, tá? Vou pegar aqui um exemplo aqui das duas, vou pegar um volume de cada um aqui. Isso, para a gente fazer uma comparação, né? São teologias bem diferentes na questão de abordar a teologia sistemática, tá? E também tem algumas semelhanças, né? Por exemplo, as duas seguem a mesma linha escatológica, as duas são dispensacionalistas. As duas, na questão dos dons, não seguem a linha pentecostal, né? Embora o Schaeffer ele vai trabalhar de uma forma bem mais exaustiva a questão do Espírito Santo. Agora, a soterologia das duas é diferente. O Schaeffer é um calvinista e o Norman Geisler, apesar dele se posicionar como um calvinista moderado, o seu calvinismo moderado é mais próximo ao arminianismo, tá? Bom, nesses pontos aí elas têm esse tipo de abordagem. Como vocês perceberam no sumário, então algo que eu já vou falar, a do Schaeffer tem muito mais assuntos e ele se aprofunda no sentido de trazer mais conteúdo, tá? Então, por exemplo, vamos abrir aqui antropologia, por exemplo, né? Como é que o Schaeffer vai trabalhar? Ele traz aqui uma introdução à antropologia. Olha só, uma introdução muito completa. E aí ele vai trabalhando as diversas teorias, as linhas de pensamento, e vai entrando naquilo que ele segue. Então ele vai construindo toda uma ideia, tá? Eu acho isso muito bacana mesmo. Então olha só, a união, uso da palavra corpo. Então eu acho isso muito legal, a imagem de Deus, elementos que compreendem a parte imaterial. Então ele se aprofunda muito na questão de ir construindo uma ideia sem ser conciso. Ele vai gastar muito tempo, espaço, ele vai muito no original para fazer isso, para construir a sua ideia. Isso é muito interessante. Olha só a questão da origem do pecado, a natureza pecaminosa transmitida. Então, olha só, ele vai caminhando dentro dos capítulos, o efeito do pecado. Então, ele tem esse intuito, construir uma ideia teológica dentro da sua linha, sempre citando referências bíblicas. Ela tem bastante referências bíblicas também. O pecado do cristão e seu remédio, o mundo, a carne. Olha que estudo legal, muito conteúdo, né? O efeito do pecado do cristão sobre Deus.
Então ele tem um caráter bem pastoral na sua teologia e muito conteúdo mesmo. Parte da soteriologia, por exemplo, né, ele traz aqui a introdução à soteriologia, né, é muito top, olha só, trazendo aqui aspectos bíblicos sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então é muita coisa legal, muito conteúdo, é material para você estudar a vida inteira. Introdução aos sofrimentos de Cristo, então ele vai construindo a ideia desde o início, tá? Eu estou adiantando um pouquinho aqui para chegar em alguns pontos bem importantes, bem assim, pontos assim que são pilares, né? Então, por exemplo, a questão dos decretos, objeções à doutrina da eleição. Então ele traz aqui uma defesa da sua linha de pensamento, tá? Fato da eleição divina. Então ele vai desenvolvendo assuntos muito importantes com relação a isso. E a parte da conclusão da sua linha de pensamento também é uma parte bem exaustiva, olha só, que ele trabalha a questão das teorias da expiação. Então, olha só, é um pensamento que ele constrói bem assim, nos pormenores, tá bom? Ordem apresentada pelos infrassalapsarianos e ordem apresentada pelos suprassalapsarianos, ordem apresentada pelos sublapsarianos e pelos arminianos. Então ele vai trabalhando aqui as escolas. Por quem Cristo morreu? A redenção limitada dos calvinistas extremistas, a redenção limitada dos calvinistas moderados e a redenção ilimitada dos calvinistas moderados. Então ele traz aqui uma posição moderada do calvinismo. Aspectos dispensacionalistas do problema. Então ele é muito equilibrado nessa questão da soteriologia, traz todas as visões, ele se posiciona, né, como um calvinista moderado também, mas nada tão assim exagerado, tá bom? A escatologia dele também é bem profunda. Então, olha só, Eclesiologia volume 4. Gente, é muito legal mesmo. A escatologia desse material é bem profunda. Na questão do dispensacionalismo, acho que é uma das melhores que temos, tá? Bom, e a teologia do Norman Geisler? Ela também traz muito conteúdo. Embora eu veja que a do Schaeffer, ela constrói uma ideia, as ideias, as matérias da teologia sistemática, a construção das matérias, é uma construção mais profunda, com mais conteúdo, mas o Norman Geisler tem um diferencial que a do Schaeffer não tem, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Deixa eu pegar o volume 2, já que eu mostrei aqui o volume 1. Então, como é que ele vai trabalhar? A gente inicia aqui essa parte do pecado, né? Que é a parte da soteriologia. Ele traz a base bíblica, a base teológica, a base histórica. Então, bíblica, teológica, histórica. E aí, gente, tem um diferencial. Ele vai fazer uma apologética sobre os assuntos. Então, o diferencial da do Norman Geisler é esse. Já que o Schaeffer constrói a ideia, né, trazendo uma matéria, toda a matéria da teologia sistemática com uma ideia construída desde a base bíblica, fazendo uma exegese, fazendo um desenvolvimento, mostrando as diversas linhas, o Norman Geisler, ele faz a sua teologia dentro de 4 bases: bíblica, teológica, histórica e apologética, tá? Para construir a sua linha de pensamento. Isso é muito importante também. Então, olha só, uma análise do ilomorfismo. A natureza do pecado, isso também é muito legal. A base teológica, ele sempre vai trazendo pontos, citando também referências bíblicas. A letra aqui da teologia é bem pequenininha, tem as notas abaixo, né? Então, por exemplo, quando a gente chega aqui nessa parte do alcance, as evidências da salvação. Quando ele entra na parte histórica,
ele traz teólogos, e ele cita muito aqui, olha só, que eu não vi em teologia sistemática nenhuma. Ele vai citar muitos teólogos arminianos e ele cita muito Armínio, né? Isso é muito legal. O alcance da salvação. Então, olha só, ele começa com uma introdução, a base bíblica da expiação ilimitada. Então tem aqui referências bíblicas, base bíblica, olha só, muito top mesmo. Ele faz isso em todas as matérias. É um diferencial importante. Por isso que é a minha teologia preferida, tá? A do Schaeffer tem mais conteúdo? Tem. A do Schaeffer, ele constrói uma ideia de forma mais profunda? Sim. Mas a do Norman Geisler, ela tem esse viés em desenvolver a teologia em 4 aspectos, que facilita a compreensão e facilita o ensino também. Porque você vai ter não só a construção, mas você vai ter a base bíblica, teológica, histórica e apologética da matéria da teologia sistemática, tá? Apologética quanto à expiação ilimitada. Ele faz uma defesa da expiação ilimitada, que Cristo morreu por todos, né? Embora o Schaeffer também segue a mesma linha. Então, gente, top demais. Aí tem aqui, resposta à objeção número 3. Ele traz objeções com relação à linha de pensamento que ele segue. Então ele faz isso em todas as matérias. E um outro diferencial da teologia do Norman Geisler é que nos apêndices ele trabalha assuntos polêmicos, porque Norman Geisler foi um grande apologeta. Tem ótimas obras dele com relação à apologética cristã, apologia cristã. E ele também foi um grande estudioso com relação às escrituras. Então ele traz estudos aqui também na sua teologia. Olha só aqui a questão do arrebatamento. Olha os apêndices. O papel dos apóstolos no Novo Testamento. Ele vai trazer aqui um estudo muito legal, tá? Então, gente, se você puder ter essas 2 teologias sistemáticas aqui, vou falar com vocês um negócio. Vocês vão ter bastante conteúdo para estudar. São 2 baitas sistemáticas, como eu disse, cada um com o seu diferencial, e uma completa a outra, a verdade é essa. Particularmente eu prefiro a do Norman Geisler pelo fato que eu expliquei para vocês. As 4 bases para fundamentar uma teologia sistemática. Agora, se você quer ter uma construção teológica profunda, a do Schaeffer, tá bom? Por isso que é bom ter várias teologias sistemáticas na biblioteca. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.